Casos de depressão e problemas psíquicos na infância e juventude podem ser originados por diversos motivos, que devem ser considerados em conjunto, visto que o desequilíbrio de um dos fatores pode desencadear outros. Como exemplo, podemos considerar a má alimentação, a desnutrição e a deficiência de alguns nutrientes indispensáveis ao bom funcionamento do organismo como um dos vários fatores que podem desencadear transtornos psíquicos. A deficiência da vitamina D, zinco, selênio, entre outros, podem influenciar na falta de concentração e na inibição de alguns processos cerebrais. A química do corpo é um fator importante que pode agravar o quadro psíquico de crianças que sofreram abalos emocionais. Porém, as próprias questões emocionais afetam esse processo químico natural, não produzindo adequadamente os neurotransmissores que proporcionam o bem-estar. Nestes casos, é aconselhável conciliar tratamentos com terapias naturais, reposição de nutrientes e acompanhamento médico, para que o equilíbrio corpo-mente-espírito seja alcançado. A saúde mental consiste em se alimentar bem, ter boas horas de sono, estabelecer boas relações sociais, praticar exercícios físicos, nutrir a mente com pensamentos positivos, procurar ouvir músicas elevadas, cuidar do campo energético, evitar assistir programas nocivos, violentos e que incitam emoções tóxicas. Outro fator importante é a exposição à luz solar, que além de estimular a produção da vitamina D, desencadeia a liberação de hormônios no cérebro, como a serotonina, responsável por melhorar o humor, ajudando a pessoa a se sentir mais tranquila e concentrada. Crianças ou adolescentes deprimidos podem apresentar sintomas como sonolência, cansaço, irritabilidade, dificuldade de concentração, isolamento e perda de interesse e prazer pela vida. É preciso observar o comportamento da criança e do adolescente para ter condições de auxiliar o quanto antes, para que o quadro não se agrave. Alguns adolescentes podem recorrer às drogas ou ao álcool numa tentativa de buscar alívio para as suas dores internas. Outros podem se tornar agressivos devido à grande ansiedade e irritabilidade que eles sentem. E outros se isolam em seus conflitos, sucumbindo a ponto de tirar a própria vida. Por isso é tão importante olharem com amor tanto para o agredido quanto para o agressor em situações de violência nas escolas. É preciso ter a sensibilidade de buscar a origem do problema, para então buscar os tratamentos adequados para cada situação. Além da deficiência de nutrientes no cérebro, de abalos emocionais em família e fatores genéticos, a obsessão espiritual pode ser um dos fatores do sofrimento de muitas crianças e jovens que apresentam depressão, ansiedade e agressividade. Segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, médico brasileiro formado pela USP, mestre em ciências pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP e pesquisador das áreas de neurociências, medicina e espiritualidade, a obsessão espiritual passou a ser oficialmente reconhecida na medicina, através do item F44.3 do Código Internacional de Doenças, o CID-10, que define estado de transe e possessão como transtornos caracterizados por uma perda transitória da consciência de sua própria identidade, associada a uma conservação perfeita da consciência do meio ambiente. Pensamentos repetitivos e negativos, assim como ouvir vozes ou ter visões de algo não físico, podem acontecer com pessoas de todas as idades. E atualmente, com a nova definição da Organização Mundial de Saúde, os casos precisam ser analisados, pois muitos apontam para quadros de sensibilidade espiritual,
e não como doença mental. Porém, o diagnóstico pode ser prejudicado devido à falta de habilidade, de capacidade sensitiva e conhecimento adequado, além das crenças pessoais do médico. A esquizofrenia, por exemplo, é considerada um mistério na medicina, visto que as causas exatas ainda são desconhecidas. Trata-se de um transtorno mental caracterizado pela liberação excessiva de dopamina na região frontal do cérebro, ocasionando um desequilíbrio em outras regiões, podendo desencadear alucinações, delírios e uma certa indiferença em relação ao que ocorre na vida, além da perda de contato com a realidade. Muitos fatores podem desencadear um episódio psicótico, entre eles fatores hereditários, fatores ambientais, alterações neuroquímicas, fatores espirituais ou a junção de todos esses fatores. Portanto, este tipo de transtorno precisa de um olhar mais profundo, assim como um tratamento mais ampliado, ou seja, além de observar os fatores neuroquímicos, repondo alguns nutrientes que possam estar em defasagem, a psicoterapia é de suma importância, uma vez que fatores hereditários e espirituais podem agravar e ou potencializar o quadro. A partir da inclusão do item F44.3 do Código Internacional de Doenças, o CID-10, a Organização Mundial de Saúde passou a definir saúde como o estado de completo bem-estar do ser humano integral, biológico, psicológico e espiritual.